paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblicas. Irmãos, tem um cidadão aí, ele diz que é da congregação, parece que é Gessé de Almeida. Ontem eu fiz o vídeo respondendo a um irmão batista arminiano e entramos nesta parte da predestinação. Então, eu como fui arminiano por muito tempo, conheço muito bem, historicamente, este argumento arminiano. É um argumento muito fraco e muito contraditório, Então nós vamos entrar aqui de novo no texto de Romanos, capítulo 8, do verso 28, 30. Ele disse que o meu argumento é contraditório. Então eu trouxe aqui agora os textos gregos para desconstruir esta ideia do pré-conhecimento de Deus que eles defendem. Que Deus é Deus que criou a história e pôs a história lá na frente. Então, a interpretação que eles têm da presciência, irmão, é uma faca na garganta deles. Veja bem, eles dizem que ninguém foi predeterminado para o inferno. Mas veja bem, mais na interpretação deles, que a presciência, segundo eles, segundo a presciência arminiana, não segundo a presciência de Deus, porque Deus não precisa ver nada para saber o que vai acontecer. Não, aí eles pegam a onisciência, separa como se fosse uma coisa à parte de Deus. Veja bem, então ele diz que Deus olhou lá, viu os que não iam crer, e viu também os que iam para o inferno. Então, é uma contradição, que eles não creem que Deus predeterminou ninguém para o inferno. Mas Deus viu os que foram criados lá para o inferno. Se viu os que iam crer, viu os que não iam crer. Então, aí, nós vamos entrar aqui nos termos grego, mas primeiro vamos ler aqui, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. Irmão, esta palavra, conheceu de antemão, irmão, não se trata de um pré-conhecimento. Na história, mais de 500 anos de debate entre calvinista e arminiano, os arminianos usam este verbo aqui, prognóstico, para falar do pré-conhecimento. Só que não é só esse verbo que tem. Veja bem, o verbo que está lá, fazendo uma leitura honesta, que os arminianos interpretam mais
como uma parte filosófica do que uma parte bíblica. Assim, os melhores intérpretes do grego dizem que a palavra lá não é prognóstico, não é prognóstico, mas é prognoscontes, que é a palavra conhecer de antemão. Vamos ver aqui, é a primeira palavra que está em 1 Pedro. 1 Pedro 1:20. Depois nós vamos voltar para Romanos. Lá. Vamos ver. 1 Pedro 1:20. É a mesma palavra prognoscontes. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Sabendo primeiramente isto, não é 1 Pedro. 1 Pedro. Vamos entrar aqui na palavra e também nos verbos grego para desconstruir, né, esta doutrina superficial arminiana. O verbo de Romano 8:28, conheceu de antemão, aqui é o mesmo verbo que está aqui, prognosconte, que é a expressão antes da fundação do mundo. Não é uma expressão que conheceu depois, no caminho da história. Não. Vamos ver aqui o que a Escritura diz. Pedro 1:20. Vamos ver aqui, ó. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado do fim dos tempos, por amor de vós. Então, é o mesmo verbo de Romanos, capítulo 8, verso 28. É o verbo prognosconte, e não o verbo prognosco, que é um pré-conhecimento. Não é esse o verbo que está no original. O que está no original não é o verbo do pré-conhecimento, como os arminianos colocam o prognosco. Lá o verbo é prognoscontes, que é o verbo de antemão antes da fundação do mundo. Por irmão ver que a presciência arminiana é uma presciência antibíblica. Entendeu? Então, vamos ver outro aqui, que é o mesmo, né, que está em Atos dos Apóstolos também. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 4. Atos dos Apóstolos, abra aí a sua Bíblia comigo, que é o verbo prognosconte, que é o verbo antes da fundação do mundo, não o verbo do pré-conhecimento. Por favor, quem vinha aí nos comentários me refutar, entre no grego. Aqui nós estamos no grego para fatiar esse entendimento arminiano. Então, Atos 26:4. Aqui é o verbo prognosconte. Olha aqui, ó. Quanto à minha vida, desde a minha mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo, todos os judeus conhecem, querendo dizer,
prognosconte é um verbo do conhecer. Aqui ele está falando aqui para Paulo que ele não conhecia ele naquela hora que ele estava ali. Ele conhecia ele antes, né? É o prognosconte. É o mesmo verbo que enfatiza o conhecimento antes da fundação do mundo. Então, irmão, aqui é a Bíblia. Então, a presciência arminiana, o Deus arminiano, conforme eles falam, é um Deus limitado. Entendeu? O Deus da predestinação é um Deus ilimitado. É um Deus que, quando o propósito do homem não encaixa com os atributos de Deus, Deus atropela a vontade humana. Vejamos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quando o Senhor apareceu para ele, que foi que o Senhor disse? O Senhor respeitou o livre-arbítrio de Paulo? O Senhor respeitou? Não respeitou. Quando o Senhor apareceu para ele: Paulo, Paulo, por que me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhão. A vontade de Paulo estava alinhada à vontade de Deus? Não. Como a vontade de Paulo não estava alinhada à vontade de Deus, o que foi que Deus fez? O Senhor partiu para cima, invadiu a liberdade dele e fez ele se render. Esse é o Deus da Bíblia. Mas o Deus arminiano, irmão, é o seguinte: Deus fala, venha para mim, se converta ali. Aí o arminiano fala, não, eu não quero. Aí Deus recua, porque segundo os arminianos, Deus não invade a liberdade do homem, e Deus recua. Então, por isso que eu digo que o Deus arminiano é um Deus limitado, não é o Deus das Sagradas Escrituras. E a doutrina arminiana, irmão, é uma doutrina tão contraditória, tão contradizente, que Cristo só morreu por ele se ele responder. Se não respondeu, Cristo não morreu por ninguém. Irmão, o Deus arminiano, no corredor arminiano, tem muitos que vai para a perdição. No corredor da predestinação, é um corredor estreito. Todos que estão ali dentro, o Senhor não perde nenhum. Só para os irmãos entenderem. E eu dou graças a Deus que os irmãos do canal desse senhor aí, está vendo que a doutrina arminiana é uma doutrina tão contraditória que foi esclarecido, entendeu? Está saindo do canal dele e está indo para o meu canal, porque está descobrindo esta expressão contraditória. Agora vamos aqui, 8 de Romanos, aqui. Vamos ver aqui, ó. Romanos capítulo 8, verso 28. O 28 já está resolvido, porque o verbo grego é o prognosconte, que é o verbo conheceu antes da fundação do mundo. Não é um pré-conhecimento. Como eles colocam aqui, o prognosco, que é o verbo do pré-conhecimento. Ali, o verbo não é o pré-conhecimento, conforme os eruditos que são honestos na interpretação. Os eruditos dizem que a interpretação
arminiana não é uma interpretação bíblica, mas é uma interpretação filosófica. Por quê, irmão? Para nós interpretar o texto bíblico, nós temos que harmonizar, entendeu? Com os textos bíblicos. Então, vamos ver outro texto bíblico. É o 2 Pedro, antes de ir para Romanos, 2 Pedro 3:17, que não é o prognóstico, é o prognoscontes, é o verbo que está aqui, ó. 2 Pedro 3:17. Ó, expressão magnífica. Veja aqui, ó. É o prognosconte. O verbo, o mesmo verbo de antemão, que significa uma escolha antes da fundação do mundo, não um pré-conhecimento. Vemos aqui. Vós, pois, amado, prevenido como estáis, de antemão acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desse subordinado, descalhais da vossa própria firmeza. É o antemão, é o prognosconte, que é o verbo amar antes da fundação do mundo, que os arminianos faz um espantalho e coloca o prognóstico, que não é o verbo de Romanos 8:28. Não é, aqui não está uma presciência do pré-conhecimento, não. Tá, é uma presciência do conhecimento de Deus, porque Deus não precisa conhecer aquilo que ele já colocou na história, porque se foi ele que colocou lá na história, é porque ele conhece as coisas antes de ela acontecer. Então, esse pré-conhecimento arminiano, irmão, é um pré-conhecimento antibíblico. Eu estou destruindo aqui um próprio texto original, grego, que é o prognosconte. É um conhecimento antes da fundação do mundo, e não um pré-conhecimento. Entendeu? Agora vamos para Romanos 8:28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. Isso tudo antes do tempo, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, também este justificou. E aos que justificou, este glorificou. Então, irmão, a ótica de Deus aqui da predestinação até a glorificação já aconteceu. Já aconteceu. Na ótica de Deus aqui. Todas essas coisas já foi concluída. Agora, na ótica humana, aí a salvação vai se desenvolver. Ela vai, e aos que predestinou, também a este chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, este também glorificou. Vejamos que os verbos estão tudo do passado. Então, os arminianos, como eles têm a mente
muito pequena, né? Muito pequena e muito contraditória, eles não conseguem interpretar esse texto. Porque eles querem dizer que isso aqui é no tempo. No tempo. Como é que é no tempo? Irmão, se até a glorificação já aconteceu aqui está falando na eternidade. Na eternidade. É igual aqui o que colocou o James Strong, né? Ele interpretando, né, a predestinação. Aí ele fala que a predestinação é uma correlação, um propósito, intenção, um desígnio, um conselho eterno de Deus, desejo com poder de executar essa vontade. E isso, predestinação, se Deus nos predestinou, predestinar alguém que está realizando um desejo, uma vontade que ele pode realizar pela sua própria soberania, está deixando claro que predestinação não depende da vontade do homem. Aqui, irmão, é o James Strong, arminiano, interpretando o texto grego. E ele não tem como fugir. E ele fala que é uma execução de Deus sem o homem. Ele é arminiano, irmão. Aqui ele está interpretando o texto grego. Irmão, por favor, quem entrar aí para vir me questionar, coloca o texto grego. Seja honesto. Porque esse cidadão aí, ele não é honesto. Ele é desonesto. Ele vem com um argumento. Ele consegue só girar dentro da caixinha arminiana. Ele não consegue lidar com os textos gregos, com os textos original. Entendeu, irmão? Isso daqui é só para fatiar essa doutrina arminiana que não tem uma sustentação nos textos originais grego. Então fiquem com Deus, ósculo santo, no vosso coração.